Alô? Oi. Ai, pronto. Tá ouvindo a gente certinho? Agora eu tô há tipo 10 minutos tentando achar vocês aqui no Discord. Tudo Não, bom? é que assim, aqui no Discord tem uma opção de fazer canal privado. E aí, tipo, não aparece pra quem não tem permissão pra esse canal privado, sabe? Aí, tipo, a Entendi. pessoa tem que entrar em um canal que é aberto pra todo mundo, que aí a gente, tipo, puxa e arrasta pro canal privado. Que isso. Tranquilo. Alô, Na Banguela, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Na Banguela Podcast. Pra quem não me conhece, eu sou o Renato, estamos aqui mais uma vez com o meu parceiro Dan Ludovico. Salve, Dan. Salve, meu glorioso ouvinte. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse magnífico podcast. E hoje estamos com uma convidada muito especial, que é a Luana Alves, vereadora pelo PSOL na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigado pela presença. Valeu, gente. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá. Prazer, Dan. Prazer, Renato. Prazer. Boa, prazer é Renato? nosso. Isso, Renato. Isso. Hoje, normalmente a gente tem 2 recadinhos que são rápidos. Eu acho que eu vou pular os Deixa pro recadinhos final, hoje, só vou pro deixar final, aqui. lógico. Exato, porque estamos com o tempo curto, pessoal. Mas só pedindo pra você, se você é novo aqui no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, se possível. Dá um joinha, um dislike pra gente saber se você está curtindo o conteúdo. E deixa um comentário sobre o que você achou do papo e tudo mais. E se você é novo aqui, me fala como é que você chegou aqui. Então, vamos para o nosso papo com Luana Alves. Luana, eu vi no seu Instagram que... Eu não me lembro exatamente qual dia que foi, mas foi nessa última semana que estava rolando um protesto, né? Na Avenida Paulista, você teve sua presença lá no protesto. Queria que você falasse um pouco sobre como que foi e quais que eram os objetivos, pelo que as pessoas estavam na rua, o que rolou nessa semana. Renato, eu acho que é uma conjunção de coisas, assim, que rolou nessa semana. Eu acho que, no geral, a conjuntura, né? A situação, as coisas estão muito complexas. Estão muito difíceis, estão muito indignantes. Assim, eu acho que existe já de forma acumulada uma revolta com o governo Bolsonaro, de maneira como as polícias agem. Isso é uma coisa acumulada há muito tempo. Mas o que acontece, na minha opinião, 2 elementos importantes estão influenciando bastante da maneira como as pessoas estão enxergando as coisas, né? Uma é a CPI da Covid. Porque isso tem revelado algumas coisas bem importantes. Todo mundo que acompanha, mais uma parte das pessoas, mas eu tenho a impressão que para uma CPI, que costuma ser uma coisa muito interna, muito fechada na política institucional, tem muita gente vendo. Isso Sim. já cria uma certa, enfim, massifica uma indignação, porque as pessoas estão vendo que o governo, de fato, teve uma política de espalhar o coronavírus. Uhum. E o outro lado, né, não, acho que é o lado mais importante, é o que aconteceu no Jacarezinho. Né, porque é isso, a gente sabe que há muito tempo que esse tipo de ação policial rola, há muito tempo. Assim, isso é uma coisa que é estrutural do nosso país, as forças policiais terem uma orientação racista e terem uma orientação de guerra mesmo contra comunidades pobres. Sim. Mas eu acho que o que acontece é que a reação geral dos governos tem sido indignante. Então, por exemplo, não sei se vocês viram a coletiva de imprensa da Polícia Civil no Rio, foi assustadora. Foi tosco. Assim, eu foi vi tosco. um pedaço, parecia a coletiva de imprensa da SS nazista, cara. Tipo, eles estavam ali, duríssimos, assim, falando que eram todos bandidos, sem investigação, sem dar nome. Assim, assim, o negócio é de outro mundo, entendeu? É uma coisa de estado de exceção. E o vice-presidente chegou e falou que era tudo bandido. A gente nem sabe até agora quem são todos Sim. os que foram assassinados. Sim. Né? Então, é uma coisa bastante desesperadora. Então, essas duas coisas, na minha opinião, geraram essa condição das pessoas irem pra rua. Lá no Jacarezinho foi na quinta-feira passada que aconteceu a chacina, né? Na quinta-feira de manhã, né? E aí, na noite de quinta-feira, já tinha protesto de rua lá no Jacarezinho. Sim. Já teve as famílias de lá mesmo indo pra rua. Uma coisa que teve aqui em Paraisópolis há 2 anos atrás. Sim. De forma muito espontânea, as pessoas foram pra rua, né, na própria comunidade. E aí o que acontece é que no Rio teve um protesto no dia seguinte, mais pro centro, na região central no Rio, não na comunidade, e aqui em São Paulo teve em apoio. Né, teve em apoio no sábado, né, que foi um primeiro meio do susto, assim, de nossa, a gente tem que ir pra rua, porque várias organizações do movimento negro são nacionais. Né? Então, por exemplo, a Coalizão Negra por Direitos, a Rede Emancipa que eu faço parte, a gente se reúne nacionalmente, assim. Então, a galera do Rio pediu para a galera de São Paulo para ajudar a massificar. E foi uma primeira reação no sábado, e esse último ato, que foi agora na quinta-feira, né, que foi bastante forte também.
Que aí juntou um monte de coisa. Juntou Jacarezinho, juntou a indignação do governo Bolsonaro. Entendi. Tá, entendi. Foi uma junção de duas pautas muito grandes e muito importantes também em um protesto. E muito relacionadas, né, Dan? Sim, exatamente. Muito exatamente. relacionadas. Exato. O governo não fez o esforço de esconder o que aconteceu em Jacarezinho. Porque em outros tempos, um governo de direita normal, digamos, ia tentar mentir, ia tentar falsear, ia tentar colocar que não foi bem isso. Mas não foi isso que o governo Bolsonaro fez. Não é só um governo de direita. É um governo neofascista. Porque pegou o que aconteceu em Jacarezinho e está utilizando de bandeira. Isso é diferente de tentar esconder ou de ser cínico em relação a isso. Né? Não existe nem mais nenhuma tentativa, nenhum verniz de democracia. Assim, o que tem é, de fato, usar a violência policial como bandeira política e estética também. Então isso também dá corda. Nossa, Mas... isso se parar pra... Desculpa, rapidão. Não, vai lá. Se parar pra pensar, é profundamente assustador. Eu não tinha tido essa leitura ainda, Luana, de que não houve nenhuma tentativa de acobertar o que aconteceu, ou de... Relativizar. Nada. Foram execuções, inclusive... Tem uma das várias execuções que aconteceram, foi muito chocante, que foi dentro do quarto de uma menininha de 8 ou 9 anos, alguma coisa assim. E tem um vídeo do pai dela, um vídeo muito comovente do pai dela falando que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Que eles lutaram muito tempo por aquela casa, por ter aquele espaço. E que Quando a ela vida... tem um quarto só pra ela, você já vê que a família lutou. Exatamente. Isso não é comum em comunidade, uma criança ter um quarto sozinha. Sim. Você já percebe que é uma coisa que é uma família que tá ali. É lateral, mas... E, assim, é assustador de verdade. A ficha caiu agora, assim, disso que você falou, de não rolar nenhuma tentativa de acobertamento. É assustador porque isso chancela até outros possíveis acontecimentos e chacinas como esse. Exatamente. A gente trocou uma ideia aqui num papo que saiu nessa semana agora com o FBC, que é um rapper lá de Minas Gerais. E eu lembrei de uma matéria que foi veiculada na Rede Globo do Rio de Janeiro, do RJ. Aqui em São Paulo a gente tem o SPTV, lá no Rio de Janeiro eles têm o RJTV. No ano passado, dia 26 de agosto, se eu não me engano, uma matéria chamando ali o Complexo da Maré de bunker de bandidos. E que é muito perigoso a maneira que isso cria no imaginário popular ali e nas pessoas uma ideia de que caso ocorram outras chacinas como essa que aconteceu no Jacarezinho com até mais gente assassinada, vai passar batido porque é só bandido, é um bunker de bandidos, então né? Naturaliza essas execuções, tá ligado? É um bagulho muito profundo, é muito doloroso ainda falar sobre isso. Eu acho que daqui a um tempo, daqui a 1, 2 anos, a gente vai olhar pra isso de uma forma muito mais estarrecedora do que a gente tá olhando agora, tá ligado? Acho que é muita coisa acontecendo nesse momento e a gente não tá sabendo lidar direito com essas dores todas, sabe? Exatamente. Eu tenho pegar um gancho. Você queria falar alguma coisa, Rê? Que eu queria... Não, vai lá. Eu queria pegar um gancho nisso, Luana, porque é muito louco. Eu acredito que o Bolsonaro chegou onde chegou por uma série de fatores, mas um desses fatores eu acho que foi uma forte... um ódio à política, uma despolitização total, assim, uma maneira de... aquela ideia de nenhum político presta, de que é tudo farinha do mesmo saco, é uma ideia que está muito enraizada no imaginário popular. Eu queria pegar um gancho disso, que você pudesse falar um pouco pra gente de como é o papel de uma vereadora e a importância do papel de um vereador, ainda mais numa cidade como São Paulo, porque eu acho que muitas pessoas não fazem ideia, tá ligado? De qual é o real papel de um vereador. Isso impacta em como elas votam e em quem elas votam, na minha opinião. E a partir do momento que a gente entende qual é o papel e a importância do nosso papel como cidadão na eleição e também na fiscalização de quem a gente colocou ali no poder, eu acho que quando a gente entende isso, o nosso sentimento da importância da política volta um pouco. A gente vai sendo tomado por esse espírito de novo. Então, se você pudesse falar um pouco da importância de quem é vereador, da vereadora em São Paulo, principalmente, que é o seu caso, eu agradeceria, por favor. Sim, Dan. A política representativa, institucional, assim, o que a gente chama de democracia burguesa, ela também é feita para não ser muito bem entendida. Né? Ela é feita para ser um conjunto de regras, de práticas, de decisões em relação a leis, que é muito difícil de entender, de fato. Então, o papel de um vereador tem a ver com produzir leis, fiscalizar a prefeitura e conseguir, de alguma forma,
ser um certo advogado da população nos poderes municipais. Assim, então, resumindo muito, esse é o papel de vereador. Mas isso também é uma coisa que é um pouco abstrato para a população que vê na política algo que não faz muito sentido. Assim, então, se você ali tá vivendo sua vida, você tem um trabalho que é meio mal pago, você sabe que, enfim, o seu patrão pode fazer o que ele quiser com você, ou a sua patroa, né? O que você vai conseguir pensar que um vereador ou um político pode te ajudar de forma única, entende? Sem uma mudança geral, Sim. sem uma mudança mais estrutural. Então, é isso, assim, tem a ver com uma falta total de se falar sobre a política representativa em escolas, enfim, é para não falar, quando fala doutrinação, enfim, mas é também na própria estrutura que é muito difícil de ser entendida. Assim, a nossa democracia representativa, da maneira como ela acontece, numa cidade como São Paulo, ela é muito esquisita. Né? A gente já teve alguns avanços, na minha opinião, na democracia paulistana. Então, por exemplo, a Erundina conseguiu avançar muito. Assim, a gestão da Erundina fez subprefeitura, até hoje tem subprefeitura, completamente diferente do que era naquela época. Sim. Mas que naquela época era uma gestão local, com um conselho local. Então, o conselho municipal, o conselho participativo vinculado à subprefeitura era muito fundamental, tomava decisões, que eram pessoas que moravam naquele bairro. Então, existiram formas já mais avançadas de democracia, na minha visão, do que a Câmara Municipal na cidade de São Paulo. Elas foram retrocedendo ao longo dos últimos anos. Assim, desde a gestão erundina, acho que eu posso dizer, assim. Mas eu acho que é isso, assim, a gente poderia pensar em formas melhores, que as pessoas pudessem ver sentido melhor, assim, porque é isso, né? Beleza, eu voto leis, eu escolho leis, eu faço uma diferença, claro, não estou dizendo que não é importante. Assim, semana passada, eu e outras mulheres da Câmara barramos o projeto chamado Eu Escolhi Esperar, que era para ser ensinado nas escolas, assim. Então, é uma coisa meio bizarra que você consegue barrar alguns retrocessos. Mas, no geral, você consegue avançar pouco, assim, naquele espaço, na maneira como ele é constituído hoje. Na maneira como os mecanismos funcionam. Não sei se estou sendo muito abstrata ou muito... Não dá pra entender o que eu tô dizendo. Mas acho que são essas duas coisas. A maneira como é organizado é para não ser entendido, assim, e para não ser vistoriada, assim, para as pessoas não participarem dela. E também tem a própria questão de não se falar nem sobre isso, nem sobre essa maneira ruim de representação. Né? Não se fala disso em escola, não se fala disso, enfim, no ensino básico. Né? Existem alguns avanços, assim. Alguns CCJ, CCA, que são projetos sociais, tem parlamento jovem, tem, enfim, experiências que às vezes vão lá na Câmara, simulam uma sessão, que é interessante, mas é muito pouco. Assim, é muito pouco dentro do universo da educação pública de São Paulo. Assim. E o vereador, ele... Me tira essa dúvida, por favor. O vereador, ele é Claro. como um deputado que tem... Normalmente uma área mais de maior conhecimento, ou ele trabalha num âmbito mais geral da cidade? Depende muito. Um parlamentar, seja um vereador, um deputado, um representante do povo numa casa legislativa, pode ser a Câmara Municipal, a Assembleia do Estado, a Câmara Federal, ele pode ser qualquer coisa. Assim, ele pode ser psicólogo, ele pode ser médico, ele pode ser operário, ele pode ser coisa assim. Não tem requisitos. Assim, os requisitos são ser maior de certa idade, estar vinculado a um partido há certo tempo e ter X número de votos. Certo. E não ter se encrencado muito do ponto de vista de irregularidades na campanha. É só isso. Agora, a maneira como você age na Câmara pode definir perfis. Então, por exemplo, tem vereadores em São Paulo que se auto-intitulam como representantes de uma categoria. Eu sou representante do táxi, eu sou representante do Uber, eu sou representante de sei lá o quê. E aí é isso, assim, se coloca como essa categoria, e até pode fazer outras coisas, porque o vereador tem que votar em outros projetos, qualquer projeto. Então, por exemplo, projeto que chegou essa semana, do Escolhi Esperar, todo mundo votou, sim ou não. Na verdade, não votou porque a gente parou de votar. Mas se tivesse votado, seria sim ou não. Entende? Então, mesmo que você represente uma categoria, você tem que dar opinião sobre tudo, assim. Mas é isso, no geral. Ser vereador, você vai depender muito da maneira como você atua. Existe um requisito mínimo, mas a sua atuação é muito, muito diversificada. Entendi. Não sei se eu respondi. Respondeu. É interessante e é importante a gente entender e começar a entender de fato, porque eu acho que esse sentimento também de esvaziamento político de muita gente, ele vem até por ser inacessível. Tem muita coisa que é inacessível. Então, às vezes, a pessoa vota no vereador e ele fala, porra, mas... sei lá, meu voto nem vai fazer tanta diferença assim, sabe? Ou eu nem consigo... A minha decisão não vai impactar
Porque eu acho que não existe, a gente ainda não conseguiu chegar, ou talvez a gente tenha chego próximo disso em algum momento e retrocedemos muito, na questão de algo realmente participativo, de conselhos regionais em bairros formados por moradores, conselhos comunitários, tá ligado? É uma coisa que acho que se eu não me engano, tinha na campanha do Boulos agora para a Prefeitura de São Paulo no final de 2020, na eleição agora de 2020, que eu acho interessantíssimo, porque quando você tá falando dos problemas de um bairro, de uma determinada região, quem vai entender realmente quais são os problemas daquele bairro, daquela região, são as pessoas que moram lá, muitas vezes, né? Então, pô, nessa rua aqui não tem asfalto, o busão, sei lá, busão não tem linha de ônibus que passa aqui perto, o poste tá zoado, o mato tá muito alto. Tem coisas que, por mais que sejam, que podem parecer besta pra muita gente, mas são problemas de determinados bairros, de determinadas localidades, para aquelas pessoas são problemas e são problemas importantes de serem resolvidos, tá ligado? E eu acho que essa falta de acessibilidade da nossa política, dessa maneira que você diz que é representativa, da nossa democracia representativa, eu acho que é o que também, dentre de outras muitas coisas, dentro do esforço que é feito para que as pessoas fiquem longe da política, mas eu acho que essa falta de acesso afasta mais ainda as pessoas, porque elas acreditam que nada, que o voto delas não vai mudar nada, assim, não vai fazer a mínima diferença, E aí, né? tanto faz. Sim. Exato. E, Luana, eu queria entender um pouco mais da sua história. Como que você veio se envolver com política e a importância que a gente vê... Assim, eu vejo com muito bons olhos cada vez mais a presença de mulheres na política, de mulheres negras na política. E eu queria que você falasse um pouco da sua caminhada até se tornar vereadora, como que isso aconteceu. E antes de você responder, Luana, rapidinho, eu conheci a Luana através de um curso que teve na Rede Emancipa, ano passado. Mesmo? Foi, Pandemias e Periferia, se eu não me engano, ali em maio, em abril, em maio. E numa das primeiras aulas, foi maio, né? E numa das segunda, terceira ou quarta aula, que era sobre saúde mental na pandemia, a Luana falou ali no começo da aula, foi bem legal. Foi a que eu conhecia, depois teve toda a campanha de lançamento da pré-candidatura, foi bem legal. Só pra complementar. Eu sou psicóloga de formação, por isso que eu fui nessa aula. Mas legal. então, tentando... É história longa, né, Matheus? Mas eu vou tentar resumir. Renato. Eu não nasci em São Paulo. Ai, Renato. Caraca, gente, desculpa. Imagina, eu tô muito ruim disso. Sem problema. Tranquilo. Perdão. Só corrigir pra Eu ficar vim pra estranho. São Paulo... Não, claro, Renato, claro. Desculpa aí. Eu vim pra São Paulo pra fazer faculdade. Assim, eu não nasci nessa cidade. Eu nasci em Santos, aqui perto, litoral de São Paulo. Minha mãe é assistente social, meu pai é militante político, assim, e os dois nunca foram exatamente, assim, casta de partido, enfim, mas os dois são militantes do PT. Meus pais eram militantes do PT. Minha mãe saiu, meu pai continua, então eu sempre tive, digamos que essa formação familiar, assim. Na minha infância, eu fazia campanha de prefeito, vereador, eu gostava, assim, não que eu entendesse profundamente, eu entendia porque a minha realidade era de uma criança preta, de uma família, em especial por parte da minha mãe, que sempre viveu bastante dificuldade. Assim, a minha mãe em si, ela teve, digamos que uma ascensão social a partir de entrar na universidade. Então, ela, por ser assistente social, conseguiu muita coisa, conseguiu me prover com muita coisa. Os 8 irmãos dela tiveram outra história, os meus tios, assim, meus primos, outra coisa, assim, uma família preta que sempre teve dificuldade na vida, entendeu? E o meu pai teve uma outra origem, uma origem um pouco mais de classe média, enfim. E ele sempre foi militante. Assim, meu pai tem 77 anos, ele foi Caramba. de partidão na juventude. Ele é bem velho, eu tenho 27, então 50. Ele foi preso, torturado pela ditadura, enfim. Caraca. Então ele é um homem que, sim, ele é um homem que sempre me ensinou bastante, enfim, sempre me serviu, digamos, como uma certa referência de luta coletiva. E a minha mãe também. Minha mãe também, que sempre, enfim, não só foi assistente social, mas, enfim, militou pelo PT, fazia campanha aos fins de semana, pegava e fazia reunião de bairro em fim de semana, entendeu? E aí, eu fui pra universidade com 18 anos, eu lembro que eu estudava na ETEC, né? Não sei aqui em São Paulo tem também ETEC, lá em Santos também tem. Eu estudei na ETEC, consegui uma bolsa no cursinho, minha mãe pagava R$150 no cursinho objetivo de Santos. E aí eu passei, né? Porque eu peguei a fórmula de passar no vestibular e passei. A partir de um cursinho. E aí passei em psicologia na USP. Entrei na Universidade de São Paulo em 2012, com 18 anos, assim, muito novinha. E fui entendendo que era um espaço extremamente desigual, assim. Nunca tinha estado num espaço tão diferente do que eu conhecia. Assim, um espaço completamente embranquecido, completamente
enfim, de pessoas que pra mim viviam numa bolha, assim, né? Que eu não conhecia essa bolha direito. Eu já tinha ouvido falar. E aí, é isso, assim, eu fui me envolvendo em movimento estudantil, né? Fui me envolvendo em movimento por cotas sociais e raciais na USP, na época não tinha. Quando eu entrei, não tinha política de cotas sociais e raciais, e eu entrei, era assim, a gente era muito poucos, era tipo 2 alunos negros por curso, ou 1, assim, ou 0. E a gente se juntava de vários cursos e a gente fez coletivo, fez, enfim. E a gente foi batalhando, né, junto com o que já tinha lá de luta, sempre teve lá núcleo de consciência negra desde os anos 80. E aí fui entrando na militância política, né. Em 2014 eu conheci o PSOL, então 2 anos depois de eu entrar na universidade, conheci o PSOL e me filiei. Assim, meus pais ficaram muito pé da vida, acharam que era uma coisa muito engraçada, porque o pessoal sempre foi uma piada para os militantes petistas mais antigos, né? Então, assim, eles tinham certeza que ia me filiar ao PT, igual, enfim, eles. Igual eles. E aí, igual eles. E aí eu me filiei ao PSOL, mas nunca com a intenção de disputar, assim, eu sempre fui bem de fazer movimento, assim, de fazer movimentação, de fazer reunião do partido regional. Conheci a Rede Emancipa em 2014 também, né? Rede Emancipa eu conheci em 2014, mas eu fui me envolver alguns anos depois, né? Que é o Movimento Social de Educação Popular, que foi onde o Dan me conheceu. Que é de cursinhos populares, né? Agora não tem mais pela pandemia, mas que tinham cursinhos em escolas, aos sábados, gratuitos, como educação emancipadora. E aí fui me envolvendo nisso, né? E aí, ao mesmo tempo, na universidade era isso. Eu era militante também, aluna de psicologia e fazia estágio no SUS, que é o que eu sempre gostei de fazer. Aí eu me formei em 2017, né? Fui fazer residência em saúde coletiva e atenção primária, né? Os cursos de saúde, né? Depois que você se forma, você pode fazer residência multiprofissional, especializar em uma área, do que eu me especializei foi em saúde coletiva e atenção primária. Atenção primária é a base do SUS. É o postinho, é a atenção básica, né? É aquele cuidado capilarizado que você faz de uma população de certo território, cuidado em saúde. E aí eu fui trabalhar no SUS. Trabalhei 2 anos ali na residência. Nisso, lá pro final da minha residência, uma galera da Rede Emancipa, que eu continuei militando depois que eu me formei, me chegou com essa ideia, né, de candidatura e tal. Eu falei, gente, não, assim, demorei um tempo, e depois eu achei que fazia sentido, principalmente na disputa de partido. Assim, é um assunto mais complexo, que eu acho que se eu começar a falar, vou falar muito tempo, mas eu acho que o pessoal precisava de candidatas negras, assim, eu sabia que eu aceitando, era uma mulher negra a mais, e se eu não aceitasse, a pessoa que estaria não seria uma mulher negra como eu, então eu também entendi que era necessário eu estar. Assim, independente de vencer ou não, eu entendi que eu precisava para disputar a orientação do partido que eu construía há anos. Assim, isso já naquela época, né? E aí é isso, a gente se candidatou, fizemos uma campanha bastante na raça, tive bastante apoio de figuras do partido, em especial que eu militava desde a USP, a Sâmia Bonfim, acho que vocês conhecem, deputada federal. Sim. A gente se conheceu em 2013. A gente foi do DCE juntas, lá na USP e tal. E aí a gente se conhecia um tempo. A Mônica Seixas também, conheci desde 2015, no contexto de construção partidária. E elas também ajudaram a me convencer, assim, da ideia de candidatura, né? A Sâmia, ela falou, Lu, acho que você vai ganhar. Assim, eu falava para mim, não, porque era um outro contexto e tal, mas ela tinha uma outra análise. E aí foi isso, assim, foi uma coisa que foi acontecendo de uma forma meio desvios, assim, de rota. Porra, interessante. E assim, vem percebendo, uma coisa que eu percebi ainda mais nessas últimas eleições agora, em 2020, foi pra mim foi histórico o número de votos que o Boulos teve, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Eu achei incrível, achei impressionante. Principalmente por ser pelo PSOL, porque eu acho que o PSOL tem até... Bom, os partidos de esquerda têm uma ainda mais em São Paulo, tem muita gente que enfim, tem um asco muito grande da esquerda, de partidos da esquerda, né? Não só do PT, enfim, PSOL, sim. E aí entram vários outros partidos, né? Sem falar da direita, né? Sem falar da direita, né? Em si. E eu achei realmente impressionante os números que o pessoal conseguiu com o Boulos, e um aumento significativo também da bancada do pessoal na Câmara, que eu vi que teve, se eu não me engano, foram de 2 para 6, de 2 para 6 cadeiras, né? Alguma coisa assim. E eu queria saber de você, Luana, a perspectiva do partido, do PSOL e de um dos setores da esquerda também, para os próximos anos, tanto para a eleição que vai ter ano que vem, presidencial e para o governo do estado. Normal, internet quanto... dele é estável às vezes. Não, tranquilo.
Tá. A luz aqui atrás tá atrapalhando. Não, tá tranquilo. Você tá na frente dela. Você tá bem iluminada, na verdade. Tá com alguma luz na sua frente? Porque, É o reflexo da luz Aham. da janela na parede, assim. Não, tá boa, tá Voltou. bem boa. Oi, Voltou, gente, Daniel, desculpa. continua. A internet aqui tá difícil. Relaxa. Onde eu tava perguntando? Ah, tá. Qual que é a perspectiva, sua perspectiva, Luane, a perspectiva do partido, do PSOL, tanto para as eleições do ano que vem, né, de presidente e governador, já começaram a sair... Mó bomba, né, também. Não, Pode não, perguntar, pai. não, é porque só de Eu lembrar que tem eleição ano que vem eu já fico cansado, tá ligado? Eu já fico ansioso Nem também. fala, já começo a me coçar inteiro. E porque começaram a sair algumas pesquisas e o Boulos, pelo menos, ele tava em primeiro lugar. Numa das pesquisas que eu vi, ele tava em primeiro lugar. Na sequência, acho que tava Pra governo do estado, né? E na sequência tava o SCAF, se eu não me engano. Então, São nomes que estão sempre aí, né, sempre, mano. Ai, Sempre. Dureza. E sempre conseguem morder alguma coisa, né, mano? Sempre conseguem... Sim. Puta, mas assim, a sua perspectiva, não digo do partido, mas a sua, da Luana, pro ano que vem e talvez até para as eleições municipais ali em 2024. Tudo bem que tem, né, muito tempo, mas se você acha que talvez o pessoal chegue mais forte ou algo nesse sentido, tanto ano que vem quanto em 2024. Dan, eu acho que o pessoal tem acertado em várias coisas. Assim, eu acho que isso explica, de certa forma, o que tem acontecido. Eu acho que o pessoal tem conseguido, com algum sucesso, mostrar coerência. Então, isso é uma coisa importante, coerência para a população. Uhum. Assim, então, ser um partido que se coloca como esquerda, sem medo de falar o seu nome, sem medo de falar que é esquerda, né, e sem medo de falar que defende o programa socialista, né, e que é pró-população, e que é antirracista, e que é pelas mulheres, e que é LGBT. Então, isso é uma coisa... Apesar das pessoas terem traços conservadores muito fortes no Brasil, as pessoas também gostam de coerência, né? Então, a gente sempre colocou isso e sempre nunca escondeu em relação a isso. E também a gente se coloca como alternativa de esquerda. Isso é importante, porque o povo brasileiro, nós tivemos uma experiência de esquerda nos últimos anos, que foi a experiência do PT, que é muito contraditória em vários aspectos. Assim, então é uma experiência de muito avanço em termos de política social, extremo avanço, né? Mas é também uma experiência de uma certa decepção. Assim, de uma certa, na minha opinião, né, o governo PT conseguiu um feito histórico no começo dos anos 2000, que é conseguir se eleger, né, numa conjuntura absolutamente desfavorável, né, com o jogo da mídia contra o PT, né, com uma eu tinha 7 anos na época, mas como meus pais eram petistas, eu me lembro com muita nitidez, assim, né, eu lembro das pessoas jogando contra o tempo inteiro, falando que ia fechar a igreja, que é isso, aquilo, Caramba. um negócio pesado, e mesmo assim ganhou. Sim. Isso quer dizer o quê? Apoio popular. Sim. Apoio popular. Só que eu acho que o PT teve uma escolha política de apostar menos no apoio popular, que tinha especial no início do mandato, e apostar mais exatamente na segurança institucional, né, que é uma escolha política, e que é isso, né, levou a situações boas e ruins. Mas o PSOL nasceu com o propósito de ser uma alternativa de esquerda. O PSOL, ele rachou do PT no momento que o PT tinha 70% de aprovação popular. Cara. Não foi uma escolha fácil. Não foi uma escolha mais tranquila. Assim, então foi, de fato, uma escolha de princípio, de entender que aquela escolha de alianças com a burguesia e de conciliação era uma escolha que a longo prazo ia nos levar à miséria. Assim, então, por isso, teve uma escolha política de fundar um outro partido e fazer uma caminhada no deserto por anos. Assim, que é fazer um partido do zero, né, no auge da popularidade petista. E foi isso que aconteceu. E foi isso que as primeiras figuras do pessoal, o Plínio, a Heloísa Helena, fizeram com muita coragem, e com muita firmeza, e com muito sucesso. Né? E hoje a gente chega num outro momento em que, na minha opinião, o pessoal precisa seguir se colocando como alternativa de esquerda. Né? Mais do que nunca, porque mais do que nunca é necessário. Entende? Então, o que eu acho? Eu acho que o crescimento que o pessoal teve nos últimos tempos, agora, na última eleição, especial em São Paulo, tem a ver com uma insatisfação enorme com o governo Bolsonaro. Né? O Boulos falou mal do Bolsonaro até não poder mais. E ele teve metade dos votos em São Paulo, 40%. E significa que uma boa parte de São Paulo não quer o Bolsonaro. Ou, no mínimo, vota em um candidato que é anti-Bolsonaro. Isso significa muito para nós. Assim, pra gente entender o que a gente tem na mão e o que a gente pode, onde a gente pode avançar, né? E também o pessoal fez uma aposta muito grande
entender a necessidade de representação política de grupos historicamente excluídos da política. Mulheres, LGBTs, população negra, que nunca se viu naquele espaço. E que agora se vê, que agora consegue se ver, não graças ao pessoal, graças a nós mesmos, mas que bom que o pessoal foi um partido que entendeu a centralidade disso. Né? Então, na minha opinião, tem a ver com isso. E o pessoal tem que seguir tendo esse papel. Isso significa, falando de forma bem concreta para vocês e bem direta, que eu acho que o pessoal tem que ter candidatura própria, em primeiro turno. Entendi. Porque precisa apresentar esse tipo de alternativa, esse tipo de programa. Né? Porque é isso, a gente sabe que, enfim, a crise econômica que a gente está vivendo é gigante. Gigante. Não tem a ver só com a pandemia. Tem a ver com o programa neoliberal. Sim. O dólar tá alto para agradar a elite agropecuária, as pessoas passando fome. Assim, uma política de corte de direitos sociais, de escateamento do SUS, de dar dinheiro para rolar dívida e, enfim, cortar, fazer teto de gasto. Então, essa é uma escolha política do ponto de vista econômico. E que isso é do governo Bolsonaro, mas não só do governo Bolsonaro. Né? Então, a gente sabe que os que estão agora orbitando em torno da figura do Lula, né, de uma forma bastante oportunista, assim como fizeram no meio do governo PT, figuras, eu tô falando Delfim Neto, ali uma ala do PSDB que eu tô vendo que tá reunido com o PT, ali, a gente tá vendo republicanos que reuniu com o Lula, Sim. entendeu? Então, esses têm essa política neoliberal. Ou seja, se o PT escolher fazer essa frente, e eu acho que vai escolher porque é uma tarefa necessária, enfim, fazer essa frente ampla, né? Mas quem que vai definir qual vai ser o programa econômico em 2023? Acho que isso é uma grande pergunta. Vai continuar tendo. Então, isso, assim, existe um setor dentro do PSOL, Dan, que fala, e Renato, que fala que a nossa presença dentro da frente, já em primeiro turno, iria fazer o PT vir à esquerda. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma ilusão. Pra mim, quem fala isso ou é militante novo do partido, e que não conhece a relação com o PT, né? Porque eu sou militante desde 2014, eu conheço a relação com o PT, eu convivo, eu sei que isso não acontece do pessoal empurrar para a esquerda, ou é militante novo ou é bastante desonesto. E tá só com o único propósito de querer compor o governo mais pra frente, em algum cargo. Sim, tô falando bem em português claro pra vocês, tá? Entendi, Porque eu falo isso com bastante tranquilidade com os companheiros. Então é isso, assim, é uma coisa que é uma escolha que a gente tem que fazer. Pra mim, tem que ter uma candidatura própria. Justamente pra não precisar, enfim, nenhuma pressão pra fazer parte de governo. Não acho que tem que fazer. Assim, até porque teriam diferenças. E eu acho que ficou claro que o pessoal tem essa força. Eu não sei em âmbito nacional, sinceramente eu não sei te dizer em âmbito nacional, porque eu tô te falando, eu e o Rei, a gente tá te falando baseado no que aconteceu aqui em São Paulo, né? Na experiência que São Paulo viveu ali em 2020. Mas, aparentemente, o pessoal vem cativando essa força para conseguir disputar bem uma eleição com um candidato próprio, né? Porque isso de compor as candidaturas é realmente complicado, eu entendo o que você fala. E tá muito claro, agora, depois que o Lula voltou pro páreo de ser um candidato, com quem ele vai se aliando, então ele se aproximando com alguns liberais. Porque daí, assim, você vê até a mídia, quando você tem uma aproximação com os liberais, a mídia inteira passa a comprar ou passa a adorar a pílula, né? Então você vê uma aproximação dele, aí foi Reinaldo Azevedo, e os caras falam... O que eu acho mal barato é assim, não só o Reinaldo Azevedo, mas assim, muita gente pau, aí a partir do momento que o Lula se aproximou dos liberais, os caras, não, mas é isso, não do Lula, mas é isso. Eles sabem que o Lula vai ganhar. Exatamente. Eles sabem que o Lula vai ganhar. Mas até a nossa mídia hegemônica, assim, eu acho, né, gente? Posso estar falando uma grande besteira aqui na minha avaliação de hoje. Mas assim, a nossa mídia hegemônica é tão nojenta que até ela tá demorando. Acho que vai ir uma hora. Mas não sei se vocês viram, ontem a Globo passou as últimas pesquisas, né, de opinião popular, falou da queda da popularidade do Bolsonaro, mas não falou da intenção de voto do Lula. Eu falei, gente, sério, de verdade, tem que passar essa coisa, entendeu? Eles vão insistir na terceira via deles. Cada semana é um nome diferente que eles encontram. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a gente não tem a menor dúvida. Eles vão insistir numa terceira via. E vai ser um Frankenstein muito tosco, porque vai estar Luciano Huck, Mourão... Não vai mais. Mandetta. Luciano já desistiu. Desistiu? Mas, porque eu fico imaginando... Cada hora é um diferente. Vocês já perceberam? Eles não conseguem chegar no... É o Eduardo Leite, é sei lá quem.
Sim. E parece um bonecão todo desmontado, tipo, montado com cada braço de um outro boneco diferente. É o Exódia, né? Vira o Megazord do Centrão, o Megazord da terceira via, tá ligado? É muito, muito tosco. Luana, a gente tem mais 10 minutos aqui e, enfim, ficaremos horas aqui trocando ideia. E pra gente encerrar aqui, caminhar pro encerramento, a gente sempre troca uma ideia com os convidados. Passou rápido demais. Calma, tem certeza, Dê? É isso mesmo? Desculpa, só confirmando. Eu acabei de Passou dar. rápido, É isso. né? 10 pras 4. Desculpa, vai lá. Desculpa, gente. Imagina, pela gente que vacilou ali no começo também, a gente tava arrumando algumas coisas aqui no Discord. Relaxa. A gente sempre pede pros convidados trazerem alguma indicação. O Renato, acho que não, mas eu insisto para que seja que alguma coisa que você tenha descoberto agora dentro da pandemia. Então, um livro, um disco, um artista, sei lá, uma personalidade, um filme, uma série. Algo, não precisa ser só uma, mas algo que você viu, que você curtiu demais assim e que você quer compartilhar com quem tá ouvindo. Fique à vontade. É boa essa pergunta pra mim, porque quando eu descubro uma coisa nova, personalidade, artista que seja, eu fico... Sabe quando você fica semanas naquilo, igual uma pessoa muito... Sim. Eu sou um pouco assim. De literatura, é uma coisa... É muito antigo, né? Mas eu tô descobrindo a Octavia Butler, que é uma autora de ficção científica negra dos anos 70, assim, e que ela escreveu alguns livros. Eu li Kindred, que eu esqueci a tradução para o português, eu vou procurar aqui, mas é Kindred, da Octavia Butler. Ela é uma autora de ficção, eu gostei dela, tô curtindo. Eu tô gostando também da Mamundi, que é uma artista, assim. Enfim, é uma artista do Rio, eu tô gostando muito de escutar o som dela, é muito legal. E também, de figuras que eu tenho acompanhado algumas figuras. Assim. Eu tenho acompanhado muito a Cori Bush, não sei se vocês conhecem. Não. Ela é uma deputada americana. Que ganhou agora, dessa última eleição. E que ela é uma mulher negra, enfermeira, né, que é do DSA, do Democratic Socialists of America, que é um grupo que eu tenho acompanhado, né, porque o grupo que eu faço parte dentro do pessoal chama MES, e a gente tem alguns contatos com o Democratic Socialists of America, que é uma corrente dentro do Partido Democrata, porque eles usam o Partido Democrata como legenda, assim, mas o partido mesmo é, digamos que mais clandestino, que é um partido socialista, né, americano. Que a Ocasio-Cortez desse partido, assim, ela é a figura mais... Não sei se já ouviram falar da Alexandra Ocasio-Cortez. Também não. Ela é uma deputada federal americana, latina, socialista, e que, enfim, é uma figura que tá mudando as coisas ali. Mudando não, ela tá conseguindo fazer uma pressão importante. A Cori Bush foi eleita também nesse grupo, né? Ela é da saúde, né? E ela tem defendido o Sistema Único de Saúde dos Estados Unidos, que eu acho uma coisa muito importante, né? Mesmo que não seja no Brasil, mas dá um tensionamento do capitalismo mundial, isso, na minha opinião, assim. Porque então, os caras acabam ditando o que Total. acontece ao redor do mundo, infelizmente, né? Sim. Então, pra mim é um negócio legal, assim, eu acho legal. Deixa eu ver o que mais que eu tenho descoberto na pandemia. Deixa eu pensar. Eu ouço muita música de gente velha, assim, eu gosto de umas músicas antigas. Eu gosto mas também, eu gosto de uma banda. Você gosta? Gosto. Eu tenho escutado música velha, cara, é muito triste. Mas Não mas tudo não bem. é triste não, é da hora. Eu adoro. O Renato, ele é mais das coisas mais novas, mas eu sou das Mentira, coisas não é mais assim, antigas Daniel. também. É que você se fecha pras coisas novas. Eu gosto das duas. Mas muitas vezes você se fecha pras coisas novas e aí eu pego no seu pé, só isso. Mas tem um grupo novo, assim, recente, que é uma banda, que chama Aláfia. Não sei se vocês conhecem. Ah, tô Não. ligado. O vocalista é o Eduardo Brechó. É isso? Brechó. Não, é Jairo alguma coisa. Eu não sei, gente. Desculpa, eu só então não é conheço que eu tava Jairo. pensando, foi mal. Corta, esquece. Relaxa. É que eles... É capaz de ser também, porque eles são muitos. Pode crer. Assim, eu fui num show deles antes da pandemia, logo antes, assim, tipo, sei lá, algumas semanas antes. Eu fiquei muito, muito... Caramba, que legal. Uhum. Foi um show deles junto com o Mano Brown, ali na Barra Funda. Que legal. Eu fui mais pelo Mano Brown e descobri o Aláfia lá. E eles, assim, eu nem sei se esse é o vocalista, porque tem muita gente. Entrou, tipo, 15 pessoas no palco. Pode crer. Cacete. Vários cantores, vários instrumentistas, assim. É uma banda gigantesca, né? E eu nem sei falar o nome de todo mundo. Então é isso, assim. Eles fazem um som muito legal. Da hora. Assim, então eu recomendo. Porra, que legal. Eu legal. tava ouvindo um set de alguém alguma vez e o cara tocou, se eu não me engano, Corpura, que é o nome de uma das músicas do... É esse mesmo, Né? do Aláfia. Do Alaf. Eu achei foda, achei bem legal. Bem legal. Ótimas indicações, É Luana. gostoso. Mandou benzão. Rê, o Valeu. que você trouxe pra Valeu. nós, Renatinho? Não trouxe nada, mano.
Patrocinado. Hoje eu vou cometer uma heresia, mas vocês vão entender. Eu comprei esse livro. É que, assim, Luana, eu combinei com o Renato que a gente só pode indicar coisas que a gente ou já leu, ou já viu, ou já ouviu, lógico. tá ligado? A gente não pode fazer uma indicação de algo que a gente não consumiu. Mas eu comprei esse livro aqui, Falcão, Meninos do Tráfico. É o livro que o MV Bill escreveu em parceria com o Celso Ataíde. E é um livro dos bastidores do documentário que eles realizaram ali na metade dos anos 2000, se eu não me engano, esse doc. Infelizmente, dos 17 meninos que participaram, só um tá vivo até hoje, infelizmente. E pelo que eu li as primeiras páginas e eu vi o documentário, só não li o livro, por isso que eu falei que seria uma heresia. É um livro muito foda, muito importante pra nossa compreensão da sociedade, tá ligado? Eu acho que é importante esse tipo de estudo, esse tipo de entendimento também. E existem materiais bibliográficos e visuais, audiovisuais, enfim. Existem materiais variados nesse sentido, eu acho importante pra quem tá ouvindo a gente. Então o livro... E rapaziada, eu vou deixar no link, ou na descrição, porque é o seguinte, eu comprei na estante virtual, eu paguei acho que R$8, tá ligado? Eu comprei de um sebo, ele tá inteiraço. Eu paguei acho que 8 e 12 num outro livro super grandão do Caco Barcelos também, que o Thiago Pagliari indicou pra gente. Salve, Ti. E, bom, é isso. Essas foram as nossas indicações. Luana, obrigado, mesmo com um tempo corridão aqui. Obrigado pela atenção do Rafael, seu assessor também, foi super atencioso com a gente lá pelo Whats. Obrigado pela disposição de vir aqui trocar ideia com a gente. Eu acho que é importante a galera que é da política, a galera que está envolvida na política, trocar ideia com as pessoas, porque humaniza primeiro a política, aquilo que a gente estava falando, né? E torna tudo um pouco mais acessível para as pessoas. Eu acho que é importante. E deixa para quem está ouvindo as suas redes sociais e onde o pessoal te encontra, Luana. Fica à vontade. @LuanaPessoal, tudo junto. Então isso é o Twitter, é o Insta e vocês provavelmente vão achar no Face. Então é isso, pode me acessar, a gente sempre tenta... Enfim, o mandato é isso, sempre tá milhão, assim. A gente sempre toca bastante coisa ao mesmo tempo. Então é isso, é um mandato que sou eu a vereadora, mas é muita gente. Você falou com o Rafa, mas é uma galera que tá sempre em atividade. Então, assim, procura um de nós, pode procurar pelo Insta, pelo Face, pelo Twitter, que a gente troca uma ideia. E assim, não deu pra falar tanta coisa hoje, porque de fato corrido, mas sei lá, daqui a um mês, coisa assim, se quiserem me chamar de novo, a gente troca uma ideia. É isso que eu ia falar, a Com gente certeza. marca uma parte 2, eu dou um toque no Rafael pra gente marcar uma parte 2 mais pra frente, que vai ser um prazerzão, foi muito legal, Luana, foi muito bacana. Pô, gente, valeu. Valeu, obrigado. Obrigado, Luana. Desculpa aí, pessoal que tá em casa, que foi um episódio mais curto, diferente do que é normalmente, mas é isso. Valeu, tamo junto e até a próxima. Beijo, turma. Tamo junto. Se inscrevam no nosso Beijão. canal, deixem seu like, o dislike dependendo do que vocês acharam, deixem seus comentários o que vocês acharam também. Todas as informações necessárias, tamo junto. Nós. Beijo. Valeu, Luana.